Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto super importante, mas que infelizmente é cercado de mitos e preconceitos. A esquizofrenia. O nosso objetivo aqui é ir muito além daqueles clichês de filme, sabe? É entender o que a ciência diz e como essa condição realmente afeta a vida de milhões de pessoas. Vamos lá? Para começar, olha só esse número, 1%. Pode não parecer muita coisa, mas quando a gente pensa na população do mundo inteiro, estamos falando de milhões e milhões de pessoas. Isso mostra que não é um problema isolado, é um desafio de saúde global que mexe com a vida de indivíduos, de famílias e de comunidades inteiras. E é por isso que é tão crucial a gente entender do que se trata. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai definir o que é de fato a esquizofrenia. Depois, vamos conhecer as diferentes faces dos sintomas. Aí, vamos explorar as possíveis origens, que são um verdadeiro quebra-cabeça. Em seguida, a parte da esperança, como funciona o tratamento. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre como nós podemos combater o estigma. Então, vamos lá. Começando pelo começo, claro. Parte 1. O que é esquizofrenia? A palavra mais importante aqui, sem dúvida, é desorganização. Tenta pensar nisso não como um único problema, mas como se o sistema operacional do cérebro começasse a apresentar falhas graves. A maneira como a pessoa pensa, como ela sente e percebe o mundo ao redor, tudo isso perde a lógica, a conexão. E, claro, o termo crônico está aí para nos lembrar que é um desafio contínuo para a vida toda. E aqui tem um dado que é simplesmente crucial: a idade em que tudo começa. Nos homens, geralmente aparece ali, no final da adolescência, começo dos 20 e poucos anos. Nas mulheres, um pouquinho mais tarde. Agora, pare e pense no impacto disso. A doença surge exatamente na fase em que a pessoa está construindo a carreira, a independência, a vida social. Isso torna tudo, desde o diagnóstico até o suporte, muito mais desafiador. Certo. Agora que a gente já entendeu o básico, vamos para a segunda parte, as fases dos sintomas. É aqui que a gente começa a ir muito além dos estereótipos. Sabe, a imagem que a gente geralmente tem da esquizofrenia, muito por causa da cultura pop, foca quase sempre numa coisa só. Mas a realidade, como sempre, é muito mais complexa. Para a gente conseguir entender de verdade, os especialistas dividem os sintomas em 3 categorias bem distintas, e a gente vai ver cada uma delas agora. Começando pelos sintomas que são chamados de positivos. Mas olha, cuidado com o nome, tá? Positivo aqui não tem nada a ver com ser algo bom. Pensa em positivo como algo que foi adicionado à experiência da pessoa, algo que não deveria estar ali. É o caso dos delírios, que são aquelas crenças muito fortes, mas que não correspondem à realidade. Ou das alucinações, como as famosas vozes. São sintomas mais visíveis, mas como a gente vai ver, talvez não sejam os mais incapacitantes. Agora, vamos para os sintomas negativos. A lógica aqui é o oposto. Negativo significa a perda, a subtração de capacidades que a pessoa costumava ter. É a perda da motivação, a dificuldade enorme de sentir prazer nas coisas, o isolamento. E aqui está um ponto muito cruel. Para quem vê de fora, pode parecer preguiça, desinteresse. Mas não é. Por dentro, é o cérebro que não consegue mais ligar essas funções. Muitas vezes, são esses sintomas invisíveis que mais atrapalham a vida de alguém. E por fim, os sintomas cognitivos, que talvez sejam os que mais sabotam o dia a dia. Eles não são dramáticos como as alucinações, mas eles atacam a base do nosso funcionamento. É a dificuldade de se concentrar, de guardar uma informação simples, de planejar o próprio dia. Imagina tentar seguir uma aula ou se organizar no trabalho como uma espécie de névoa mental constante. É isso que dificulta demais a autonomia. Ok, entendemos o que é, entendemos os sintomas. Agora, a grande pergunta: de onde vem a esquizofrenia? Bom, a ciência mostra que não existe um culpado só. É uma combinação bem complexa de fatores. A teoria mais aceita hoje é a do gatilho. Pensa assim: a genética pode carregar a arma, ou seja, deixar a pessoa com uma predisposição. Mas são os fatores do ambiente que puxam o gatilho. Ter um parente próximo aumenta o risco, sim, mas não é uma sentença.
Fatores como um estresse muito forte, complicações na hora do nascimento ou até o uso de certas drogas na adolescência podem ser o estopim que faltava para a doença se manifestar. E quimicamente, o que acontece lá dentro do cérebro? A principal suspeita recai sobre um neurotransmissor que você já deve ter ouvido falar, a dopamina. De um jeito bem simples, a teoria diz que há um desequilíbrio. Dopamina demais em algumas áreas, o que causaria os sintomas positivos, e dopamina de menos em outras, o que estaria ligado aos sintomas negativos e cognitivos. É exatamente nesse desequilíbrio que a maioria dos medicamentos tenta agir. E isso nos leva à parte mais esperançosa da nossa conversa: o tratamento. Apesar de ser uma condição crônica, a esquizofrenia é sim tratável, e muitas pessoas conseguem levar vidas plenas e produtivas com o manejo correto. É super importante entender que não existe uma solução mágica, uma bala de prata. O tratamento que realmente funciona é uma abordagem em conjunto, com vários pilares. A medicação é fundamental para controlar os sintomas, mas é a psicoterapia, a reabilitação das habilidades sociais e o apoio da família que ajudam a pessoa a reconstruir a vida. Um pilar sozinho não sustenta a casa. Olhando um pouco mais de perto, a gente tem os antipsicóticos, que ajudam a reequilibrar a química do cérebro. Temos a terapia cognitivo-comportamental, que é incrível porque ensina a pessoa a conviver com os sintomas sem tanto sofrimento. E temos o treinamento de habilidades e a psicoeducação familiar, que são cruciais para transformar a família em uma aliada ativa na recuperação. E isso tudo nos leva ao nosso último e talvez o ponto mais importante. O tratamento não acontece numa bolha, num consultório. Ele acontece na sociedade. E é aí que a gente encontra um dos maiores obstáculos. Essa frase aqui é fundamental. Muitas vezes, a barreira mais difícil de derrubar não é a química cerebral, é o preconceito. O estigma isola, tira oportunidades de emprego, de moradia e, o pior de tudo, faz com que a pessoa sinta vergonha de procurar ajuda. Lutar contra a esquizofrenia é também, e principalmente, lutar contra a ignorância. E isso nos deixa com essa reflexão final. Ter informação é o primeiro passo, é essencial, mas não é o ponto de chegada. O verdadeiro desafio é este: como é que a gente pega tudo que aprendeu hoje e transforma em compaixão de verdade, em ação? Como cada um de nós pode ajudar a construir um mundo onde um diagnóstico não seja uma sentença? A resposta, no fim das contas, começa com cada um de nós.